Olá, bem-vindos ao meu canal. Seguindo ao assunto liderança na prática, no vídeo anterior falei sobre o que define um líder, que é a sua capacidade de ter inteligência emocional. Já entendemos qual é a postura de um líder, o quanto que é importante ele gerenciar suas emoções. Hoje eu quero falar sobre como ser um gerente eficaz, um gestor, um executivo, um líder eficaz. Independente do nível da sua posição, seja coordenador, supervisor, esses ensinamentos vão te ajudar a conduzir os processos da tua empresa, através de uma visão de gestão e também de liderança. Só que antes disso, não se esquece de se inscrever no meu canal, curtir esse vídeo, comentar, trazer também as tuas dúvidas, os teus dilemas e desafios, para que eu possa te ajudar através do meu conteúdo. Muitos gestores me procuram com a mesma problemática, só muda de endereço, de empresa, de perfil. Como que eu consigo resultado de forma eficaz? Na velocidade que eu preciso e atingindo todas as metas necessárias. E geralmente, quando eu faço uma análise mais detalhada juntamente com esse mentorado, eu observo que existem problemas em comum. E esses problemas têm nome: gestão. Todo líder, ele não tem que só engajar, motivar, cuidar das pessoas. Ele precisa também entender sobre gestão. Aliar práticas de gestão com práticas de liderança. E a partir de hoje, quero te mostrar 7 práticas de gestão e liderança para que tu consiga alcançar resultados dentro de uma organização. E também ensine a tua equipe a buscar resultados com autonomia, desenvolvendo maturidade. A primeira prática é responder a pergunta: o que precisa ser feito? Respondendo essa pergunta, nós vamos adquirir conhecimento e informação necessária para que norteie as nossas próximas ações e estratégias. Depois, desenvolver o plano de ação. E muitas vezes a gente subestima a capacidade que tem de um plano de ação nos conduzir de forma mais assertiva a um processo. Eu mesmo já duvidei. Assumir a responsabilidade pelas decisões, assumir a responsabilidade pela comunicação e também focar em solução e não em problema. Essas práticas vão te ajudar a converter todo esse conhecimento adquirido em ação efetiva, para que através dessa análise mais abrangente seja possível fazer acontecer dentro da empresa, gerar de fato resultado, concretizar as coisas, que eu noto que muitos líderes têm essa dificuldade. E acima de tudo, para que o líder consiga fazer com que toda a sua equipe tenha engajamento, tenha autonomia, desenvolva maturidade, aprenda e cresça junto com todo esse processo de alcançar resultado, é necessário que o gestor saiba ter reuniões produtivas. E além disso, fale sempre nós. Considere dentro da sua mentalidade que o nós é fundamental, muito mais do que eu. Muitas vezes o eu faço, eu dou conta, eu planejo, eu conduzo do líder traz uma visão muito individualista. E logo a equipe que tem o líder como referência se espelha muitas vezes de forma inconsciente. Como gerar resultado se o próprio líder vê de forma egoísta todos os processos e as decisões? Ou ele centraliza demais, microgerencia demais? Ou porque ele não tem confiança, ou porque ele acha que é só ele que vai resolver os problemas, porque é só eu, entende? Ele entende que tudo é o eu e não o nós. E isso é um grande problema e trava muitos processos. E quando o líder percebe, ele já não consegue ter um caminho mais de volta para reconstruir tudo isso, porque ele desengajou a equipe de um ponto que é difícil. Ter a clareza do que precisa ser feito, ela é norteada por uma segunda pergunta: o que é necessário ser feito a favor da empresa? Qual é a coisa certa para se fazer para a empresa? E por que a gente precisa nortear a pergunta central direcionando para a empresa? Porque a empresa
é que é dona de todos os processos. E a gente não pode pensar que, vamos pensar só na empresa, vamos esquecer dos funcionários, vamos esquecer das ações, dos fornecedores, clientes, é só empresa. Não é sobre esse tipo de visão. Quando favorecemos o business, o negócio da empresa, automaticamente toda a cadeia anda em equilíbrio. Ela consegue ter os seus processos ajustados, tudo aquilo que faz parte do sistema de empresa anda de forma equilibrada e de forma com que gere resultado. Porque a gente começou lá de cima, na base. Muitas vezes nós caímos no erro de achar que o que precisa ser feito para a empresa é o que eu considero. É o que eu estabeleci através do meu repertório, da minha experiência, do que eu fiz em outra empresa, em outro projeto, ou da opinião da maioria, ou do que é correto ser feito por uma questão de lógica ou feeling. Nem sempre. Então, por isso que essa pergunta muitas vezes se torna complexa de ser respondida. Porque o que precisa ser feito, às vezes, vai muito além de um simples raciocínio de pronto. Precisamos entrar dentro dessa questão e olhar de forma mais ampla, abrangente. Muitas vezes, por conta do piloto automático, que é composto pelos nossos vieses cognitivos, construído a partir de todo o nosso repertório, de nossa experiência, trajetória, a gente acaba tomando decisões muito rápidas. A gente não pensa nessa questão com mais profundidade. Só que quando a gente se debruça por cima dessa questão, fazendo um convite para todos da equipe pensar o que é melhor para a empresa, a gente nem sempre vai garantir que a melhor decisão vai ser tomada, porque é um processo de construção, de experimentação. Muitas vezes na empresa a gente não percebe que algumas ideias são experimentação e que acontecer um erro ou uma dificuldade e ter que refazer é uma oportunidade de conseguir melhorar uma ideia que já nasceu boa muitas vezes, porém tinha ajustes que só a aplicação iria nos fornecer informações. Só que muitas vezes a gente espera que tudo saia perfeitamente, porque afinal a gente se debruçou em cima da questão, pensou, então tem que dar certo. Aí também que começam os problemas. Porque nós ficamos muito engessados diante desse compromisso de que tem que sair perfeitamente bem, e nem sempre é. Porém, o que garante que não vai dar certo é quando não nos preocupamos em responder, em analisar essa pergunta. Porque através dessa pergunta vamos criando repertório, vamos estimulando o nosso cérebro a pensar de forma mais estratégica para que a gente tenha uma visão, um exercício de visão de futuro mais elaborado. Isso vai nos ajudar, com toda certeza, também nos próximos passos. Ok, já entendemos o quanto que é importante responder essa pergunta, o que é melhor para a empresa, o que é mais certo. Como que a gente então constrói esse raciocínio? Eu gosto muito da teoria do Peter Senge. É o livro que é chamado Quinta Disciplina, onde ele fala sobre o pensamento sistêmico. O pensamento sistêmico, ele vai te ajudar a ter uma visão do todo, onde a gente considera todas as interações de processos e áreas de forma interdependente, de forma integrada. Muitas vezes, nós cometemos graves erros ou geramos retrabalho porque pensamos demais em blocos, sem considerar a visão do todo, sem considerar a interferência de outras áreas na nossa, ou a interferência da nossa área em outras áreas. E a gente vai gerando pequenos colapsos que vão formando retrabalhos, gargalos, situações repetidas de problema, onde aí o gestor ele se vê pequeno, porque, poxa, de novo esse problema. Poxa, eu não consigo sair do lugar, eu não consigo ter resultado que eu espero, onde que eu tô errando? E ele não consegue identificar onde ele tá errando, porque justamente ele tem uma visão muito míope daquilo que tá acontecendo. Ele tá vendo só de forma unilateral, ele tá vendo por blocos, por áreas, apenas na bolha que ele tá ali existindo dentro da área dele. O pensamento sistêmico, ele começa no sistema, e nós podemos considerar que a empresa é o sistema. E esse sistema é composto por itens interdependentes. E o que são esses itens? Pessoas, processos, fornecedores, clientes, áreas de apoio, áreas estratégicas. Tudo isso compõe um sistema que deve trabalhar para um propósito comum,
Por isso que a pergunta central é: o que é certo para a empresa? Para que a gente olhe de forma sistemática, que o sistema é a empresa composta por vários processos que precisam ter sinergia. Então vem o olhar do todo para que a gente consiga entender as relações de interdependência de cada item. E assim a gente consegue ter uma visão mais ampliada, mais abrangente, que traz mais informações, mais conhecimento para decisões mais assertivas e não decisões unilaterais. Muitas vezes as áreas, elas pensam de forma muito individual, muito unilateral. Dentro de uma empresa, tu já ouviu falar que existem várias empresas? Nunca aconteceu isso contigo? Eu já ouvi muitas pessoas falando: e aqui dentro da empresa existem várias microempresas, cada um defendendo o seu. Aquela área lá só pensa nela, porque o marketing só pensa no marketing, ele não tá nem aí para o que vai acontecer depois na engenharia. Isso porque não existe a cultura do pensamento sistêmico, de entender que as áreas precisam estourar as suas bolhas e criar uma bolha só, que é o sistema da empresa. Então cada um olha para a sua área, para os seus problemas, para as suas dificuldades e toma decisões unilaterais. Eu nunca me esqueço na faculdade que foi o meu primeiro dilema, a minha primeira crítica diante do que eu tive de conhecimento, que foi quando eu estudei gestão de processos. E o meu primeiro TCC da pós-graduação foi a comparação do fluxograma de processo linear que a gestão de processos ensina e da função de causa e efeito que o pensamento sistêmico traz quando tu vai fazer um mapeamento de processo. Tu não considera que é uma caixinha embaixo da outra. Se a gente for olhar, a gestão de processos te ensina a fazer um fluxograma assim, por caixinhas, uma seguido da outra. Eu não estou criticando e dizendo que está super errado, não, mas a gente precisa entender que nem sempre a interação vai ser linear. De baixo para cima ou de cima para baixo, essa aqui é a sequência desse. Não, às vezes as coisas acontecem ao mesmo tempo e de forma causal, ou seja, com uma ação de causa e efeito que ou pode reforçar, ou pode gerar outras situações, ou fazer repetir outras situações. É quando a gente olha os processos sempre interligados. Então veja aqui a diferença de um fluxograma de processos linear e de um fluxograma de processos considerando causa e efeito. Olha a diferença. A gente considera muito mais variáveis, muito mais situações que podem acontecer. A gente começa a ter realmente uma visão do todo, não uma visão por setor, uma visão setorizada. Quando consideramos o todo, existe uma maior riqueza de informações estratégicas que a gente consegue estratificar a partir da interação de fato de outras áreas, de contribuições de outras áreas, onde a gente consegue entender o impacto de cada tarefa baseado em cada área. Por exemplo, a produção. A produção ela é impactada muitas vezes pelo comercial que faz a venda, pelo planejamento da produção, pela manutenção, pela expedição, pela logística. E muitas vezes a produção tem todo o seu plano bem formatado. Só que se a logística não fizer o seu trabalho e pensar no impacto dela a respeito da produção, vai ter problemas que vão ser causados para essa área. E se a produção atrasar e não conseguir ter uma medida de ação para reverter esse cenário, vai prejudicar a logística, talvez comercial, porque não vai entregar para o cliente. Será que a gente consegue hoje, dentro da nossa organização, observar todas as áreas e tentar interligar os processos para ver problemas que muitas vezes são ocultos, são tensões ocultas e que a gente não consegue entender, que geram pontos cegos e a gente não consegue identificar? Aí vem essa dificuldade muitas vezes grande de identificar problemas, de entender a origem dos problemas, de conseguir identificar por que tantos problemas se repetem, por que sempre é incidência disso. E o pensamento sistêmico traz esse exercício de pensar mais além daquilo que a gente está enxergando dentro da nossa bolha. E esse assunto, pensamento sistêmico, ele está presente em toda a nossa vida. A nossa família é um sistema, o governo é um sistema, os nossos amigos é um sistema, que tem relações de causa e efeito, principalmente, e também é mais fácil da gente identificar na família.
né? Nós somos fruto de um contexto de família, de uma história de família. E a gente veio tendo ações, tendências de comportamento fruto desse sistema. Nosso estilo de liderar, nosso modo de trabalhar, os nossos valores, as nossas crenças, todas elas foram sendo fundamentados nesse sistema familiar que tinha essa interação e através dessa gerou efeitos. Então, trazendo isso para dentro do nosso contexto de organização, fica mais fácil a gente entender as interações, as dificuldades que são geradas. E isso nos ajuda a decidir melhor, de forma mais assertiva, por conta dessa clareza que, ao olhar interações, ela nos fornece. A gente já entendeu que pensamento sistêmico pode promover uma grande revolução na empresa, principalmente quando se fala de mentalidade e cultura. Mas o que pode impedir com que o pensamento sistêmico seja difundido dentro de uma organização? Uma gestão individual, uma gestão egoísta, né? Uma liderança egoísta. Querer sempre resultados imediatos, não ter paciência para o processo. Sabe aquela coisa? Planejamos, agora tem que dar certo. Não deu certo, pessoas serão demitidas, serão trocadas de área. Não existe paciência para entender esse processo de construção de alguma coisa. As empresas precisam ter essa noção de que tudo tem um processo. E precisa ter um acompanhamento desse processo. E eu vejo muitos gestores muito imediatistas que acabam colocando os pés pelas mãos e tomando decisões injustas, erradas, porque não pensaram que tudo depende de um grande sistema, que precisa de tempo, que precisa entender as interações, precisa colocar na mesa as tensões, os problemas que acabam interferindo em outras áreas. Não estar aberto a mudanças, ficar assustado com mudanças e com coisas, situações novas dentro da organização. Isso também pode impedir o pensamento sistêmico. Porque tudo traz um aprendizado, tudo traz informação. E quando a gente começa a entender de onde vêm as coisas e como que as coisas acontecem, tentando entender tudo como um sistema, vendo tudo como um sistema, a gente entende essa interligação, a origem das coisas. Então, quando vemos situações difíceis, problemas, dificuldades, erros, e sempre, né, na maioria das vezes, elas trazem uma bagagem de conhecimento que podem nos ajudar a refazer rota, a refazer um planejamento estratégico, a pensar na cultura de novo, tentar refazer alguns pontos, né? Tentar mudar alguns discursos, para de fato a gente sair desse ciclo vicioso de erro, de retrabalho, de ter que sempre estar resolvendo e perdendo tempo com problemas que se repetem. E como que a gente estimula e desenvolve o pensamento sistêmico com a nossa equipe dentro das organizações. Como que a gente começa tudo isso? Eu vejo hoje a liderança como base para difundir essa mentalidade dentro das organizações. A primeira coisa é o líder ter a postura de não ver os problemas de forma isolada, principalmente quando o seu liderado chegar até ele com uma dificuldade, um problema. É uma grande oportunidade de já começar a trabalhar a mentalidade de pensamento sistêmico. Chega um liderado, te traz um problema, como que tu vai conduzir a resolução desse problema juntamente com o teu liderado? Perguntando. Fazendo com que ele entenda que esse problema não é isolado. Fazendo ele entender a inter-relação de todos os processos, né? Fazendo perguntas provocativas para que ele tenha uma visão maior do todo. E é importante criar repertório teórico sobre pensamento sistêmico e colocar em prática através dessas perguntas. Nem que seja numa folha de rascunho tentando desenhar o problema, as relações de causa e efeito de cada questão que ele coloca, fazendo ele pensar de forma mais abrangente. Ou seja, exige que a liderança seja mais próxima do liderado, desenvolvendo um pensamento mais crítico e complexo a respeito do que acontece, para que ele já consiga criar esse repertório dentro também da cabeça dele e ele reverbere para os colegas. Uma das formas da gente conseguir desenvolver pensamento sistêmico é como desenhamos os processos. Esquecer aquele fluxograma de caixinha um atrás do outro. Colocar numa folha de forma simples ou num quadro, colocar o processo de forma cíclica, considerando todas as interações de outras áreas, fazendo um gráfico ou um desenho de causa e efeito, com o problema central que precisa ser resolvido,
ou a tarefa, ou a atenção, né? O que precisa ali ser identificado. E a partir disso, colocar o que pode interferir nessa questão. Quais são as áreas, quais são as situações, os acontecimentos ou a falta de acontecimento que pode provocar um reforço de mais um problema ou a geração de mais um problema. Tentar colocar na mesa como tem nesse gráfico. Uma boa literatura para conseguir desenhar processos considerando causa e efeito de forma cíclica é a 5ª disciplina do Peter Senge e Pensamento Sistêmico, livro de campo, que foi feito por professores. Um deles, inclusive, criou o Instituto de Pensamento Sistêmico e ali ele traz casos reais de como foi aplicado o pensamento sistêmico, como que foi desenhado melhorias, né, resolvido problemas utilizando o pensamento sistêmico. Outra questão importante é sempre resolver problemas a longo prazo e não problemas, resolvi aqui agora de forma imediata, mas se eu não conseguir pensar num todo, entendendo as causas, o que gera elementos reforçadores desse problema, ele vai me revisitar de novo. E a gente pode confessar que isso acontece muito nas empresas. A gente vê muitos problemas se repetindo, né? O famoso retrabalho. O problema ali batendo na porta toda vez, gerando polêmica, gerando desconforto, porque ele não foi resolvido na sua origem, né? A gente não conseguiu ver pontos que deveriam ser ajustados para que não acontecesse novamente. A gente não conseguiu identificar porque não teve uma avaliação do todo. Então, quando a gente tem uma atitude imediatista para resolver um problema, tenha certeza que ele vai revisitar. E assim a gente vai perdendo pequenos tempos, porque muitas vezes a gente resolve um problema de forma rápida e perdeu 10, 15 minutos. Mas ele tem uma recorrência tão grande que eu vou perder várias vezes 10, 15 minutos. Que daqui a pouco, se eu sentar e tentar fazer um exercício com a equipe toda, tentar fazer um gráfico de causa e efeito, eu vou conseguir identificar a causa e eu não vou mais precisar trabalhar em cima desse problema de novo. Então, precisamos fazer uma boa administração do tempo, pensando na abrangência desse problema, na causa raiz desse problema. Né? Às vezes a gente faz o diagrama de Ishikawa, que é uma ferramenta de qualidade que vai tentar nos trazer a raiz. Nem sempre ela vai nos conduzir, porque se a gente não pensar de forma sistêmica, até essa ferramenta fica limitada a uma causa raiz de uma área e não da interação de outras áreas dentro dessa causa raiz. Eu sei que parece complexo, mas nós vivemos nesse sistema complexo de situações, de comportamentos, de pessoas que pensam diferente. E é muitas vezes por não pensar e considerar essas questões de complexidade de sistema que a gente acaba repetindo muitas situações que nos fazem perder tempo. E por último, sempre ter olhar voltado para o todo. Muitas vezes a gente pensa muito em partes, em setores, em áreas, e a gente acaba esquecendo de outras questões. E essa questão de pensar no todo, ela precisa ser construída e colocada à tona. Se a gente for considerar o nosso contexto do passado, desde a primeira Revolução Industrial, tudo já começou a ser setorizado, ser separado em pequenas tarefas, né? Cada um era responsável por alguma coisa. Tinha área operacional e dentro dessa área operacional cada um era responsável por uma etapa. É claro que cada era industrial tinha uma necessidade e assim a gente foi se adaptando a essa necessidade, de acordo com a evolução dos processos, do conhecimento e também das máquinas, de toda a tecnologia que era disponível naquela época. Assim também como o amadurecimento da própria sociedade, das pessoas. A gente sabe que na primeira Revolução Industrial, pessoas que eram originárias do campo foram para as indústrias, né? Pessoas que não tinham tanto conhecimento, que não eram considerados especialistas em alguma coisa. Então tinha sempre uma pessoa central que as conduzia, direcionando o que elas tinham que fazer. Então elas eram tarefeiras, tinham uma mentalidade tarefeira, e elas faziam aquilo que lhes competia, que lhe era dito para ser feito. Com o tempo veio a era do conhecimento, onde a tecnologia foi avançando,
as pessoas foram sendo substituídas por máquinas, por processos mais modernos. E eu vou te dizer, eu conheço uma empresa centenária que ela começou os seus processos fazendo envase do produto dela manual. Ela fazia solda manual, enchia o saco de forma manual daquele produto e depois fazia toda a paletização manual, tudo era manual. Né? Tinha uma linha de produção de mais de 40 mulheres, uma sequenciando o processo da outra. E depois, essas mulheres foram substituídas por máquinas de empacotar e depois, na sequência do processo, colocaram máquinas de enfardar, porque antes elas faziam os fardos daquele produto também manual, com selagem manual. Então, a evolução do conhecimento também trouxe mais expertise para os profissionais melhorarem os processos industriais. E depois disso, através da era do conhecimento, os boomers, por exemplo, começaram a fazer o segundo grau com o técnico. Depois a geração X também foi se especializando. Aí surgiu a formação lato sensu, stricto sensu, com especializações, especialistas de áreas. Eu não estou dizendo como crítico que isso é errado, não. É como as coisas foram surgindo e muitas vezes conduzindo. E outras situações que não foram avaliadas, que ficaram de lado, como por exemplo o pensamento sistêmico. Como existiam diversos especialistas, existia também um pensamento muito unilateral, o que eu sei. Eu fiz uma especialização em mecânica, então eu vou ter uma mentalidade para mecânica, para olhar de forma baseada no meu repertório sobre mecânica. Então, se setorizou muita coisa, né? Através dos especialistas. Antes tinha muitos generalistas, né? Que sabiam de tudo um pouco e via que isso não funcionava. Precisava sim ter as pessoas especialistas para dentro dos processos, né? Para conseguir trazer uma expertise melhor e uma evolução maior para aquela tecnologia. Esse formato, onde foi gerando especialidades, foi fazendo com que a gente perdesse a visão do todo. E não é no sentido de condenar os especialistas. Não, nós precisamos retomar determinados pensamentos que vão nos ajudar a usar a nossa especialidade de maneira mais assertiva. O especialista, ele pode sim ter especialidade numa área e ter aquela expertise, porém, ter a visão do todo vai ajudar ele a entender qual é a melhor técnica, quais são os recursos que ele busca para conseguir resolver o problema de forma mais assertiva dentro da sua especialidade. E será que ele precisa da ajuda de outros profissionais, de outras áreas, né? Onde a gente vê necessidade dentro de um projeto, dentro de uma empresa, outras pessoas, outras especialidades para integrar conhecimento, compartilhar ideias. Então, a visão do todo une as pessoas. Por isso que a liderança, ela é peça fundamental para conseguir dar essa direção e alinhar essas pessoas para que tenham uma visão sempre direcionada para o contexto do sistema todo. Eu vou dar um exemplo disso que eu estou falando, para ficar mais tangível tudo isso. Uma reunião de indicadores, a gente vê muitas rivalidades entre alguns setores, né? Principalmente na hora de elaborar os indicadores. Não é justo eu elaborar esse indicador porque depende da outra área. Ok, mas será que é certo a gente pensar que não é justo? Ou daqui a pouco, se a gente pensar, preciso me reunir com tal área para a gente conseguir integrar nossos conhecimentos e, a partir disso, estabelecer indicadores que refletem de forma mais assertiva e fidedigna a realidade. Mas não, a gente sempre tende a ver as outras áreas com muita rivalidade. Então, cada área defende os seus indicadores, defende o que é importante para o seu setor, né? Produção vai defender que precisa produzir e que todo o resto precisa andar como música para que produção tenha que produzir. Manutenção quer máquinas que não estraguem. Então fica aquela rivalidade entre produção e manutenção, porque cada um está olhando dentro da sua especialidade, do seu modelo mental, dentro da sua área, sem pensar que os dois se interligam. E que se cada um tentar entender o impacto desse setor em relação ao outro, sendo uma relação de interdependência, será que os problemas não seriam geridos de forma melhor?
Quando a gente entender qual é a postura do setor de produção e do setor de manutenção a favor da empresa, do que é certo para a empresa, a gente começa a olhar menos para o que é o nosso setor de produção, o nosso setor de manutenção e olha mais para o contexto do sistema todo, onde essa sinergia acontece para favorecer o sistema, essa grande engrenagem. Em algum momento, os grandes gestores entenderam sobre essa necessidade de haver sinergia das áreas. Então, o que foi feito? O conceito aberto do escritório. O conceito aberto das áreas de trabalho. Mas não adianta a gente colocar todos numa sala, ter esse conceito aberto onde todo mundo escuta todo mundo conversa com todo mundo, se a mentalidade não for para o todo. Se a gente não tiver a nossa forma de pensar educada para pensar no todo. Então não adianta a gente ter uma sala compartilhada se não tiver ideias compartilhadas de fato. Se a gente não entender as necessidades de outras áreas, os modelos mentais de outras áreas, né? Por que cada área defende a sua, né? A sua bolha? Por que isso existe? Como que a gente acaba com tudo isso? Desenvolvendo o pensamento sistêmico, fazendo com que as pessoas enxerguem, através de simulações de causa e efeito, o impacto que as nossas ações causam no todo, e fazendo com que a sinergia aconteça através da visão compartilhada, de ideias compartilhadas, onde as lideranças precisam estar unidas para desenvolver essa maturidade. Agora tu já sabe como responder essa pergunta, o que precisa ser feito? Através do pensamento sistêmico, utilizando ele como principal ferramenta. E isso impacta de forma direta na cultura, também nos valores e nas crenças. Muitas crenças podem ser quebradas ou ressignificadas através do pensamento sistêmico. Te espero no próximo, onde eu vou falar sobre o plano de ação. Como que utilizar todo esse conhecimento que a gente aprendeu a adquirir para concretizar, converter em ações efetivas. Depois que a gente entendeu as origens dos problemas, depois que a gente conseguiu construir ideias considerando o todo, como colocar isso em ação? Como fazer com que um plano de ação não seja tão chato ou tão engessado? Então eu te espero no próximo. Até já!